Pronto. Pessoal, olha só. Estou olhando aqui o meu cronograma. Então, nós temos, pela meu cronograma aqui, nós estamos corretos aqui em relação ao que nós vamos ver hoje. Tá? Estamos bem dentro do esperado aqui. Vamos falar sobre evolução. Olha só. Esse capítulo, ele fala sobre as teorias e evidências evolutivas, tá? Alguns aspectos da evolução que são importantes para a gente poder compreender todo o desenvolvimento, todo o desenrolar da, das, das, das linhas históricas, né, da evolução. Então, no geral, o primeiro ponto que a gente pode abordar aqui é o seguinte. Nós temos, de um lado, o que a gente chama de fixismo e, de um outro lado, o que a gente chama de evolucionismo. O fixismo, ele adota a ideia de que as espécies, elas são do jeito que são, sempre foram assim e permanecerão dessa forma, sabe? Elas foram criadas dessa forma. E apesar de haver até muitos adeptos da adaptação das espécies dentro do fixismo, né? As espécies se adaptam, mas elas não dão origem a novas espécies, segundo a linha fixista, né? Ou seja, existiria uma microevolução dentro do fixismo, ou seja, as espécies podem se modificar, né, para poder garantir sua adaptação dentro dos ambientes, mas essas modificações seriam, vamos dizer assim, sutis, não gerando novas espécies, não havendo condições de todos nós sermos originados a partir de um único ancestral comum, né? Ok. Então a gente vai ter essa ideia do fixismo, ela sendo defendida por algumas linhas de raciocínio. Entre elas, a gente tem o criacionismo. Todas as espécies foram criadas, são do jeito que são, porque foram criadas assim, e permanecerão dessa forma. Muitas espécies vão se extinguir, outras espécies vão sofrer algumas modificações com o passar do tempo, mas essas modificações elas não possibilitam o surgimento de novas espécies, não possibilitam o que a gente chama de especiação, não possibilitam isso, tá? Então, basicamente é isso. De um outro lado, aí você tem o evolucionismo, que entende que todos os organismos eles surgiram a partir de um ancestral comum, eles se desenvolvem, né, dando origem a novas espécies, né? Algumas espécies desaparecem, outras surgem, e esse mecanismo ele é dinâmico, ele é randômico, ou seja, aleatório, não guiado, né, que a gente chama, e ele é contínuo, né? Ele é ininterrupto, tá? Não cessa esse processo que a gente chama de evolucionismo, tá? Ou seja, não limita-se apenas a uma microevolução, a uma adaptação pontual, mas a uma macroevolução, a formação de novos órgãos, a perda de órgãos, a perda de comportamento, modificação de características, sabe? Então, todo esse compêndio de informações tá ligado ao evolucionismo, como a gente vai tratar dele aqui hoje, tá? Então, teorias evolucionistas sempre foi uma das grandes questões da biologia, explicar o surgimento de tão grande diversidade de seres vivos na Terra. O desenvolvimento dos estudos em diferentes áreas da biologia permitiu que novas hipóteses surgissem para explicar o que ocorreu com os seres vivos ao longo do tempo. Então, como tudo surgiu e como se deve esse desenvolvimento da vida até o nosso ponto, tá? Então, todo esse processo, né? Isso sempre foi uma grande interrogação, né? Como é que tudo aconteceu e como é que acontece ainda hoje. Então,
A gente tem aqui o fixismo, que ele surgiu na antiguidade com os filósofos gregos, admitindo que toda a diversidade na vida na Terra apareceu no passado e que as espécies iniciais eram idênticas às espécies atuais. Na realidade, o fixismo se opõe ao evolucionismo, que a gente falou ainda há pouco, uma vez que se admite que as espécies atuais surgiram de transformações graduais sofridas pelas espécies ancestrais e extintas. A versão religiosa do fixismo é o criacionismo, que tem diferentes formas em diversas religiões, sugerindo que todos os seres vivos surgiram de uma criação divina. Então, você tem uma origem das espécies, vamos dizer assim, de um modo não explicado, vamos colocar assim, criacionismo de um modo geral, de um modo não explicado, vamos dizer assim, um modo não concreto, de um mecanismo guiado, aí sim, alguma força guiou esse mecanismo para originar as espécies, e a partir desse processo guiado sobrenatural, nós temos as espécies aparecendo e se mantendo até hoje. Ok? Isso aí é o fixismo. Já o evolucionismo, ele vai trabalhar com um mecanismo diferenciado, um mecanismo não guiado, aleatório, randômico, mas que tem um início com um único ser vivo, e esse único ser vivo, ele dá origem a infinitos outros seres, tá? E a gente não consegue, enfim, valorar ou quantificar, vamos dizer assim, seria melhor, o termo melhor empregado, quantificar a gente não consegue. Muitas espécies já desapareceram, muitas espécies estão em processo de desenvolvimento, outras espécies ainda vão aparecer. Algumas espécies estão a risco de desaparecer. E a gente tem aí um processo grande, né? Demorado, assim como se formam as cavernas, né? Por gotículas d'água que vão ali esculpindo, né? A rocha, processos que demoram anos e anos e anos, a gente teria o desenvolvimento de todas as espécies, tá? Segundo o evolucionismo. Nós temos 2 ou 3 biólogos, na verdade naturalistas, que são mais conhecidos, 2 deles mais conhecidos nesse contexto, tá? Nós temos o Lamarck, o Darwin e um pouco menos badalado o Alfred Wallace, tá? Então vamos falar um pouquinho dos 3. Eu acredito que os 3. Deixa eu ver se pega os 3 aqui nesse livro. Darwin. Cadê o Wallace? Wallace. Não fala nada do Wallace, mas a gente fala. Ó, então seria o seguinte. Vamos lá. O Lamarck, o Jean-Baptiste Lamarck, naturalista francês, nesse tempo, 1744, 1829, a gente não tinha a profissão biólogo estabelecida. Então a gente tinha os naturalistas. Pessoas, nem geógrafos a gente tinha naturalista. Naturalista é aquela pessoa que era dedicada ao estudo da natureza. Então você tinha pessoa que estudava as plantas, o céu, o espaço, né? Estudava os animais, a terra, o tipo de solo, o ar, movimento das nuvens, formação das chuvas, enfim. O naturalista é aquela pessoa dedicada ao estudo das ciências da natureza, ok? Então, hoje a gente tem as ciências biológicas e as ciências, as geociências, esse que é o termo. A gente tem as ciências biológicas, as geociências, né? São conhecidas como as ciências da natureza. O Lamarck era um naturalista francês que ele propôs a sua explicação sobre o desenvolvimento das espécies, sobre a evolução das espécies, num livro chamado Philosophie Zoologique, publicado em 1809. Foi o primeiro a chamar a atenção para a possibilidade de todas as alterações
orgânicas ser resultados da ação do ambiente. Ou seja, o ambiente influenciava nas modificações que aconteciam nos seres vivos, tá? Segundo essa publicação do Lamarck. Só que tinha um detalhe que o Lamarck chamou a atenção, que o ser vivo, primeiro, ele chamou a atenção para o conceito de adaptação, tá? A ideia de adaptação veio primeiro com Lamarck, depois o Darwin tomou posse lá do conceito, tá? Então, o Lamarck entendia que as espécies se adaptavam ao meio, o meio era a base para tudo, o meio ambiente, e a espécie, para poder se adaptar ao meio, ela sofria modificações. Então, esse é o ponto. O ambiente, ele era o substrato, né? Ele era a base onde o ser vivo se adaptava, mas para poder se adaptar, ele sofria modificações. E o ponto principal do lamarckismo é que o ser vivo pode controlar essas modificações. Ele tem essa capacidade de controlar a sua adaptação. Ele modifica-se para poder se adaptar. Quanto mais ele necessita usar determinada parte do corpo, mais essa parte se desenvolve. Ele vai usando, vai desenvolvendo. E se tiver outra parte do corpo ou algum comportamento que ele não use tanto, aquilo cai em desuso e atrofia, desaparece, tá? Com o passar do tempo. Então, para Lamarck, os organismos não eram passivamente alterados pelo ambiente, ou seja, não era o organismo que fica lá de boa e o ambiente vai modificando a sua estrutura. Não. As alterações no ambiente acarretavam mudanças na necessidade dos seres vivos, ou seja, de acordo com a necessidade do ser vivo, ele provocaria a alteração no seu organismo, tá? Ou no comportamento. O comportamento alterado causaria o aumento de uma estrutura, a redução ou até mesmo o desaparecimento ao longo das várias gerações. Essa ideia do Lamarck, que apesar de não ser uma lei, mas ficou conhecida dessa forma, tá? Essa teoria ficou conhecida como lei do uso e desuso, tá? Ou seja, quanto mais se utilizasse a parte do corpo, mais ela se desenvolvia, ou um comportamento, né? E quanto menos utilizasse, aquilo atrofiaria, desapareceria, enfim, tá? Uma outra coisa que o Lamarck chamou a atenção é que essa característica que desenvolveria ou atrofiaria, ela passaria para a próxima geração. Ou seja, as características boas ou ruins passavam para as gerações seguintes. O Lamarck entendia que isso fazia parte do contexto de adaptação, tá? As espécies mais jovens, não, os indivíduos mais jovens daquela espécie, eles seriam mais aptos a se adaptar, porque eles herdariam as características dos pais e produziriam novas características, inclusive. Tá? Esse mecanismo ficou batizado pelo Lamarck como lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Ou seja, aqueles caracteres que você adquiriu dos seus pais, você passa para as próximas gerações. Ok? Então, essas duas leis guiavam as ideias do Lamarck. Lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Tá? Com a transmissão dos caracteres adquiridos, aí tem aqui. Ele declarava que todas as alterações eram hereditárias. Para Lamarck, o resultado dessas leis era uma alteração contínua e gradual de todos os organismos, adaptando-os ao ambiente e conduzindo-os à evolução. Ou seja, o indivíduo mais jovem, ele se adaptaria melhor porque ele recebeu essas características dos seus pais e ele sofreria novas modificações e o ambiente seria vencido diante de suas aquisições evolutivas. Pessoal, aqui a gente tem uma ideia aqui do que Lamarck tinha como verdade utilizando girafas. As ideias do Darwin também, eu acho que vão ser... tem girafinhas também. Vou chamar a atenção para uma coisa. Nem o Lamarck nem o Darwin falaram sobre girafas. Defenderam, utilizaram as girafas como sendo a sua bandeira de explicação sobre os seus pontos de vista. Mas, historicamente,
esse exemplo das girafas, ele ficou bastante conhecido para você comparar o Darwin com o Lamarck. Mas é porque, às vezes, o aluno fala assim, professor, quer dizer que o Lamarck falou que as girafas eram assim? Não. É um esquema didático para a gente poder compreender a ideia de cada um, tá certo? Mas nenhum dos dois ele falou especificamente sobre girafas, ok? O Lamarck, inclusive, ele estudava quinidários, o Lamarck. Era o principal grupo que o Lamarck estudava. Ou seja, água-viva, caravelas, corais. Ele gostava dessa área, nada a ver com girafa. Então, ó, os ancestrais da girafa teriam o pescoço e os membros anteriores pequenos. Mas, como viviam em ambiente com pouca vegetação rasteira, eles tiveram que esticar o pescoço e seus membros anteriores para comer as folhas das árvores. Isso provocaria um rápido alongamento dessas regiões, sendo transmitidos para as próximas gerações de girafas. Então, a reprodução entre as girafas, ó, essa daqui já alongou um pouquinho o pescoço, essa aqui alongou mais e tal. Quando se reproduziu, produziu girafas aqui com o pescoço mais alongado e assim vai, ó. Essa daqui, o pescoço é menor do que essa, aqui já está maiorzinho, ó, né? E quando se reproduziu, produziu girafas com pescoços maiores, que são as girafas atuais. Girafas ancestrais, girafas atuais. Então você teria um desenvolvimento dessa característica, que é o pescoço, né, comprido, por conta de uma necessidade a partir de uma característica do ambiente. Ou seja, as duas leis são explicadas aqui. A lei do uso-desuso usou muito aqui o pescoço, desenvolveu, e a lei dos caracteres adquiridos, da transmissão dos caracteres adquiridos, que é justamente essa característica sendo perpetuada entre as gerações por conta da reprodução. Tá? Outro exemplo explicado pelo lamarquismo: animais que habitavam cavernas, como peixes e insetos, tinham visão normal no começo, né, vamos dizer assim, por viverem na escuridão desses locais. Perderam a capacidade de enxergar, já que deixaram de usar seus olhos, os quais foram atrofiando no decorrer das gerações, como o que diz a lei do uso-desuso. Ou seja, o indivíduo usando pouco determinado órgão, ele vai atrofiando, esse órgão vai atrofiando. As ideias e leis propostas por Lamarck são equivocadas, mas à época, seus trabalhos foram de grande importância para o avanço do estudo sobre a evolução biológica. Então, Lamarck, as ideias do Lamarck, elas se sustentaram por cerca de 100 anos aproximadamente, né? Então você tem, ó, o Lamarck aqui, 1744, né, o nascimento de Lamarck. O Darwin, 1809 até 1882. Então, vamos dizer assim, um período aproximado de 100 anos. As ideias do Lamarck, elas foram únicas, né? Assim, foram de extrema importância. Vou ressaltar aqui um ponto em relação a Darwin, tá? Antes da gente começar a falar sobre ele. Os trabalhos do Darwin, eles não ganharam evidência em sua vida. Eles ganharam força, ganharam evidência depois que ele morreu, tá? Pegar a historinha curta aqui do Darwin. O Darwin veio de uma família de poder aquisitivo legal. O Darwin, o pai do Darwin queria que ele fizesse medicina. Não sei se alguém se reconhece aí. Mas ele queria fazer medicina. Aliás, ele queria que o pai do Darwin, né, queria que o filho fizesse medicina. O filho foi estudar medicina. Só que o Darwin, inclusive, numa escola, numa faculdade confessional, né, as melhores faculdades ao longo da história são confessionais, ou faculdades como a gente tem a Universidade de Harvard. Harvard é um pastor congregacional, né? Então, o John Harvard. Então, as grandes faculdades no mundo, né, historicamente, tinha aí um pezinho na religião. O Darwin foi estudando também teologia, mas fazendo curso de medicina. O Darwin teve, assim, sempre teve esse apreço pela natureza, pelo meio ambiente, por estudar a natureza. E ele queria ser naturalista, né? Ele queria estudar, assim como o Mendel. Não sei se vocês lembram da gente ter falado sobre o Mendel ano passado, a historinha do Mendel, né? Todo aquele
aquelas ideias que ele tinha, né? Mesmo lá no mosteiro, ele se dedicando ao estudo das ervilhas, enfim, e outros animais também. Enfim, assim como ele, o Darwin também tinha essa pegada de gostar de estudar o meio ambiente, estudar bicho, planta e tal. Fazendo medicina, o Darwin começou com o pai, eu vou abandonar o curso. Não é o que eu quero, não é o tipo de pesquisa que eu quero fazer, não é o tipo de estudo que eu quero. Mas, Darwin, o que é que a sociedade vai pensar, as pessoas, tal, termine o curso, tal. Ele, não vou terminar. Depois, diga o que é que você quer, diga o que é que você quer que eu lhe dou. Aí, você quer o quê? Quer uma viagem? Tal. Não, quero. Pronto. Aí eu dou a viagem e quando você voltar, quando você regressar, você vai terminar seu curso. Beleza. Aí fizeram um acordo, foram lá no porto. O pai do Darwin escolheu lá uma embarcação, né? E pagou ao cara, falou, ó, tô pagando tanto, quando voltar você traz meu filho e vou lhe pagar o restante aqui na volta e tal, de modo que você vai levá-lo e ele vai fazer as pesquisas dele, você vai ter que tomar conta dele, meu filho e tal. Então, o cara, beleza e tal. E o Darwin subiu a bordo do Beagle, um navio inglês chamado Beagle. E ele visitou muitos lugares no mundo inteiro, deu uma volta ao mundo durante aí 5 anos a sua viagem. O Darwin, nesse processo, a gente chegando agora, parece uma surra. Ó, nesse processo de viajar ao redor do mundo, o Darwin conhece o Brasil, conhece o arquipélago de Galápagos, conhece a Austrália, conhece o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, o Oceano Atlântico, conhece organismos de água doce, de água salgada, organismos que nunca tinham sido descritos, e o Darwin anota tudo. Plantas, tá? O Darwin anota sobre tudo. Vai anotando. E o mais legal é que cada organismo que ele vai anotando, ele vai fazendo comparação. Esse organismo se parece com aquele outro, mas ele muda por conta disso, desse outro. Ah, esse daqui parece com aquele outro e tal. Parece que esses daqui são do mesmo grupo, mas a única diferença é o bico. E por que o bico? Tal? E ele começou a conjecturar ali sobre os motivos das semelhanças e das diferenças entre os grupos de seres vivos que ele vinha encontrando. Tá? Então, vê só. Essa ideia do Lamarck de evolução é uma ideia diferente da ideia de evolução. A ideia do Darwin é uma ideia diferente da ideia da evolução do Lamarck. Por quê? Vamos lá. Primeiro, as ideias do Darwin levavam a também a gente compreender como é que a adaptação acontece, mas só que o Darwin entendia que todos os organismos eles tinham um ancestral em comum. Uma outra coisa é que o meio ambiente ele funciona não simplesmente como uma base para que a espécie possa desenvolver sua adaptação. Não. O ambiente funciona, segundo Darwin, como um filtro que seleciona as melhores características de cada indivíduo. Tá? É diferente. Significa dizer que num ambiente que eu tenho borboletas das mais variadas cores, vou dar um exemplo de uma coisa que realmente aconteceu. Em determinado local, foi instalada uma carvoaria, não lembro se era uma carvoaria ou era uma mineradora, e por conta disso, muita fuligem foi eliminada no ambiente. E diante dessa fuligem que foi eliminada, as mariposas claras diminuíram sua população. As mariposas escuras aumentaram sua população. Por quê? Porque as mariposas escuras se camuflavam melhor nos troncos, nos galhos, nos substratos, porque eles estavam cobertos por um pó
escuro. As mariposas que possuíam a característica da coloração mais escura se adaptaram diante dessa necessidade ambiental. Dá para entender? Ou seja, não é que o indivíduo ele desenvolve a característica para se adaptar. Não. Ele possui a característica. Tá? Ah, professor, mas como é que ela se desenvolveu? Esse é um outro estágio da conversa da gente que vai ficar para a próxima aula. Como é que a característica surgiu? Mas veja, a ideia do Darwin era que os indivíduos desenvolvem essas características, né? Não intencionalmente, tá? Aleatoriamente as características vão aparecendo. É igual na nossa espécie. A gente tem pessoas que são pretas, brancas, amarelas, vermelhas, enfim, tem pessoas de toda cor. Outra coisa, outra característica, tem pessoas que são mais inteligentes para uma área, tem pessoas que são mais, vamos dizer assim, são mais práticas, elas têm habilidades com as mãos, outras pessoas jogam bola, né, atividades como futebol, outras natação, outras gostam de música, né? Tem pessoas que gostam apenas de ouvir, né? Tem aquele ouvido, né, que é sensível, gosta de uma música de qualidade. Tem pessoas que gostam de tocar violão, de tocar piano, enfim, desenvolvem muito essa habilidade com as mãos, com os dedos, enfim, e outra com a mente, igual eu gosto de estudar e tal, eu gosto de filosofia e tal. Enfim, nós temos uma variedade de características na nossa espécie. E como essas características surgiram? Bom, esse não foi o ponto de explicação do Darwin, como elas surgiram, mas foi que o ambiente seleciona as características mais vantajosas. O Enem é um filtro desse, sabe? Quem possui um desenvolvimento de determinadas características passa na prova para o curso X, o outro passa para o curso Y, o outro passa para o curso mais variado. Por quê? Porque nós temos o filtro. A partir desse filtro, a partir dessa variável ambiental, as pessoas podem se desenvolver, né? As pessoas passam para um outro estágio, tem a sua adaptação garantida, vamos dizer assim, diante dessa variável ambiental. Elas podem desenvolver ou não uma adaptação. Quando não se desenvolve a adaptação para uma espécie animal, num ambiente, ou essa espécie migra, ela sai dali e vai para outro ambiente, porque, digamos, acaba a água, ela migra, ou senão ela fica e se adapta ou morre. Essas três saídas. Ou ela se adapta, ou migra, ou morre. Então, o Darwin começou a observar vamos dizer assim, esses aspectos da evolução que o Lamarck não tinha observado. O Lamarck, no ano que o Lamarck publicou os seus estudos, o Darwin nasceu. Tá? Eu recebi a informação aqui do tempo. Falta 10 minutos. Então, o Darwin nasce. Então, veja só. O Darwin tinha a ideia da ancestralidade comum e tinha a ideia da seleção natural. Ou seja, a sobrevivência e o sucesso reprodutivo dos indivíduos mais adaptados. Por que a população de borboletas, de mariposas mais escuras, ela cresceu, não apenas se manteve? Porque os indivíduos daquela que tinham aquela característica, já que eles vivem mais, eles conseguem se reproduzir. Enquanto que as outras mariposas não dá tempo delas se reproduzirem, geralmente, porque algum predador vai lá e se alimenta dela. Sabe? Então, influencia diretamente na taxa de reprodução das populações. Muitas observações do Darwin que levaram à elaboração de sua teoria ocorreram durante a sua viagem ao redor do mundo, como naturalista, a bordo do navio Beagle. A viagem durou 5 anos e passou por vários arquipélagos tropicais, América do Sul, Austrália, né, inclusive vindo ao Brasil, na América do Sul, né? Viajou a Salvador, não foi a Salvador, acho que foi, não lembro agora, mas foi na Bahia, viajou ao estado da Bahia e ao estado do Rio de Janeiro. Veio à cidade do Rio, de fato. Mas não sei se foi Ilhéus ou foi Salvador que ele viajou lá. Ilhéus. Não lembro agora.
Mas, enfim, quando passou por Galápagos, um arquipélago de pequenas ilhas do Oceano Pacífico e perto do Equador, Darwin observou que a fauna e a flora variavam de uma ilha para outra e eram muito diferentes das encontradas na América do Sul. Em Galápagos, os diversos tipos de pássaros tentilhões surgiram de um ancestral comum possuindo diferentes tipos de bicos. Durante a seca, quando as plantas não produzem sementes, os tentilhões com bicos maiores e comedores de insetos sobrevivem melhor do que os que têm bico pequeno. Já na época de chuva, sementes pequenas são abundantes e os tentilhões de bico menores são mais favorecidos. A partir de suas observações, após retornar de sua viagem pelo mundo e dedicar anos de estudo, Darwin elaborou algumas proposições. Aqui está mostrando que um ancestral comum que deu origem aos tentilhões de bicos diferentes, inclusive entre as ilhas, né? Cada ilha tinha um tentilhão diferente. Um tentilhão que come sementes, um tentilhão que fura a árvore para comer insetos, um tentilhão que come insetos. Então você tinha animais diferentes dependendo da ilha. E isso ele atrelou a necessidade de alimentação. Então cada tipo de alimentação diferente fazia com que um tipo de tentilhão que tinha um bico específico se desenvolvesse melhor. Tá? Ele entendeu dessa forma. Ele entendeu o quê? O filtro, né, alimento, ele funciona para manter uma característica em maior evidência do que outras características. Observação 1, que a gente tem aqui. As populações naturais tendem a crescer rapidamente, pois o potencial reprodutivo dos seres vivos é grande. Ou seja, a reprodução é uma coisa, é uma estratégia necessária e que ocorre todo o tempo, né? Deveria ocorrer todo o tempo por todas as espécies. Só que depende das variáveis ambientais. Tem animal que só se reproduz com água, se tiver mais água. Tem animal que só se reproduz se tiver mais alimento. Tem animal que só se reproduz numa faixa de temperatura específica, né? Então, a observação 2. Apesar do grande potencial reprodutivo da população, o tamanho das populações naturais se mantém relativamente constante ao longo do tempo, sendo controlado tanto pela oferta de alimento e espaço, quanto pela presença de predadores e parasitas. Ou seja, o indivíduo ele precisa de alimento, precisa de água, precisa de espaço. Precisa de parceiro reprodutivo também. Mas ele também depende de predadores, depende das doenças, né? Tempestades, furacões também. Esses tipos de variáveis que a gente observa no ambiente. Se tem competição, né? Ou seja, as relações ecológicas. Abióticas ou bióticas. Outra coisa, proposição do Darwin, né? Na natureza, a cada geração, um grande número de indivíduos morre e muitos deles não deixam descendentes. Justamente que isso acontece quando eles não se adaptam ao ambiente. Observação 3. Os indivíduos de uma população se diferem na capacidade de explorar recursos naturais e, principalmente, de deixar descendentes. Ou seja, tem indivíduos que deixam mais descendentes, outros menos. Outros conseguem captar mais recursos, outros menos. Tá? Proposição do Darwin. Em cada geração, os indivíduos que apresentam características mais adaptadas ao ambiente sobrevivem e deixam descendentes, que é o conceito de seleção natural. Ou seja, deixa de uma população de pássaros aqueles que se alimentam melhor, por possuírem as asas maiores ou um bico adaptado, eles conseguem se reproduzir mais, em detrimento daqueles organismos que têm um bico, sei lá, com defeito, ou um bico que é diferente da necessidade que é exigida por estar naquele ambiente. Tá? Então, ele se reproduz menos. Tá? Ou senão se reproduz em outro lugar, porque ali não dá, então tem que migrar. Observação 4. Parte das características presentes em uma geração é herdada dos pais. Tá? Ou seja, a gente não herda tudo dos nossos pais, mas a gente herda parte das características assim, como o Lamarck falou. Ok? Proposição do Darwin. A cada geração sobrevivem os mais adaptados. Eles tendem a transmitir aos seus descendentes as características que os tornaram capazes de sobreviver. Ao longo do tempo e de várias gerações sucessivas, a permanência e o aprimoramento das características relacionadas à adaptação são preservadas pela seleção natural. Ou seja, com o passar do tempo, o indivíduo, ele, diante daquela necessidade,
se é a fuligem do pó da mineradora, ou se é a necessidade de comer numa região mais alta, ou qualquer outra coisa, diante daquela necessidade, os indivíduos que possuem as características mais vantajosas sobrevivem, conseguem se reproduzir e passam a sua característica adiante. Tá? Então, esse é um ponto observado lá por Darwin. Quando a gente vem aqui, para a historinha das girafas, assim como a gente viu lá no Lamarck, muda um pouco. O que é que vai mudar? Vai mudar o seguinte, ó. Retomando o exemplo das girafas para o darwinismo, em um ecossistema, algumas girafas têm pescoços e membros anteriores longos e outras pescoços e membros anteriores curtos. Então você tem uma variabilidade aqui de características, que a gente ainda não vai chamar de variabilidade genética. O Darwin não sabe nada disso ainda, tá? Então, tem girafas com pescoços de tamanho diferente. Como é que surgiu o processo de alongamento do pescoço? Surgiu da seguinte forma. As girafas que não tinham condições de alcançar as regiões mais altas das copas das árvores, quando acabava a vegetação rasteira, morriam porque não conseguiam se alimentar. Então, os indivíduos, as populações, com o passar do tempo, elas foram apresentando um número cada vez maior de indivíduos com pescoços mais longos para poder alcançar as regiões mais altas. Até que nós saímos de um período onde as girafas tinham pescoços mais curtos, mas de um modo geral a população era heterogênea, né? Pescoço curto, pescoço longo, pescoço intermediário. Para a gente ter uma população, enfim, a população mundial, né, de girafas, todas com pescoço longo, né, que a gente considera como sendo pescoço longo. Então, esse filtro aqui, que foi a disponibilidade de recurso, né, de alimento, ele serviu para selecionar aquelas girafas que possuem a característica mais vantajosa, no caso aqui o pescoço longo, para sobreviverem, se reproduzirem e passar a sua característica adiante. Tá? A gente chama isso de seleção natural. Ok? Beleza? Pessoal, falta menos de 1 minuto aqui para a gente concluir. Então, já vou me despedindo de vocês. Na próxima aula, a gente continua na página 512 em diante. E é isso, tá? Uma boa semana, bom final de semana. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.